Obrigado, Aldo. Obrigado a todo mundo aí pelo feedback que deram aí ao Aldo. A gente não é perfeito, a gente erra também, então, se alguém puder me ajudar aí para aumentar as críticas, digamos assim, né? Criticar de uma forma construtiva, para que os outros cursos sejam mais interessantes, mais produtivos, né? Quero pedir desculpa ao meu atraso aí. Aconteceu tudo na mesma hora, ao mesmo tempo, assim. Enfim, me atrasei, mas cheguei, antes tarde do que nunca. E vamos lá, então, né? Alguém quer falar mais alguma coisa aí, ou podemos começar aí? Só aproveitando, Hum. eu queria ver um comentário ainda assim em termos do assim, o que achou do intensivo, né, que eu tinha falado, que a gente saiu um pouquinho do nosso ritmo normal. Então, se alguém puder só trazer esse comentário para a gente fechar rapidinho. Então, vou falar rapidinho. Eu dei conta de acompanhar, né? Assim, para mim foi bom. Apesar de tudo, assim, do trabalho, de estar em casa com duas crianças, com a esposa. Ainda bem que semana passada ela estava de recesso nos cursos dela. E, assim, eu estou fazendo um trabalho agora, né? Que eu tive que me reinventar aí nessa pandemia. E de setembro para cá tive que ir para a rua, inventei um negócio aí, mas é que perto de casa e nos dias da oficina eu faço questão de vir mais cedo para me preparar para estar aqui. Então, assim, para mim, até agora tem sido tranquilo. E eu gosto, assim, dessas coisas, assim, intensivas, né? Porque eu acho que também se ficasse semana a semana ia demorar mais ainda. Então, assim, eu achei bom. Ok, maravilha. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Ok, Guto, então, como é que chama? Segue Brasília Urgente. Está contigo. Então segue Brasília, gente. Vamos lá, então. Gente, a gente está chegando na nossa quinta aula, não é isso, Aldo? Sexta. Hoje é a nossa Sexta aula. sexta aula. Isso, desculpa. Sexta aula. Na verdade, a gente já está na reta final, né? Então, a gente já viu bastante coisa, algumas coisas a gente viu bem rapidinho, outras coisas a gente se dedicou mais um pouquinho, né? É, Alguém tem alguma dúvida? Alguém conseguiu fazer algum tipo de exercício? Eu até peço desculpas também pela demora dos guias que eu estava mandando aí, porque assim, a ideia é a gente preparar um material que esteja com menos erros possíveis, né? Então eu mandei algumas coisas para o Aldo dar uma revisada, ele revisou a maioria delas, né? Então, assim, outras, por conta do trabalho que o Aldo estava tendo aí em algumas semanas, eu acompanhei também, ele não teve condições de fazer toda a revisão desses guias, né? Então, assim, aí eu acabei fazendo a minha própria revisão, então espero que não tenha erros. Se tiver, por favor, reportem que a gente corrige e faz da melhor forma possível. E aí, se alguém teve alguma dúvida, alguma coisa, essa é a hora de tirar. Vamos conversar sobre isso, porque a gente ainda tem o seguinte: nós já vimos o layout da mesa, né? A gente já viu o patch, como a gente insere os o Paulo está dizendo que não teve como testar nem fazer uma reciclagem de tudo. Paulo, não fique tão preocupado com isso, porque as aulas estão gravadas e tal. E você pode tirar as dúvidas posteriormente, né? Mas a ideia é que durante a aula a gente tirasse essas dúvidas, mas caso não seja possível isso, a gente, se essas dúvidas forem posteriores, a gente tira depois, ok? Então a gente já viu o patch, vimos também
como a gente preparar a mesa para a utilização, né? Ou seja, a gente colocar o nome dos grupos, construir os grupos da forma que a gente achar melhor. Eu não quero atrasar o grupo. Sem problema, Paulo, não tem problema algum, tá bom? Então, assim, que mais que a gente já viu? A gente já viu as programações, como que a gente grava, a gente já viu, o que mais? As pallets também, né? As pallets é uma coisa bem importante também, porque é uma situação que as mesas atuais, elas trabalham dessa forma, né? Então, os iluminadores, quando começam a gravar a mesa, é através de pallets. Para quê? Para que isso seja uma coisa muito mais fácil, né? Então, ou seja, a gente já viu bastante coisa da mesa, configuração inicial, como limpa a mesa, deixa ela limpa para uma configuração inicial, né? A gente falou também de algumas coisas, de encontrar a mesa já com o patch feito, então, ou seja, não é só a questão do que está no manual da mesa, a gente já discutiu umas outras coisas por fora, né? Então, assim, e aí a gente parou. Estou dando uma olhadinha no slide aqui, nas minhas anotações, a gente parou na utilização dos pallets, né? A gente pode dar continuidade nessa parte aqui, então. Deixa eu abrir o slide aqui, só um segundo. Acho que eu vou compartilhar minha tela toda, que aí eu abro a mesa também. Bom, então, só fazendo uma revisãozinha rápida aqui, como é que a gente utilizaria as pallets, né? As pallets a gente falou que elas, a gente tem um grupo de pallets e as pallets propriamente dito. O grupo de pallet a gente comparou mais ou menos como a família, né? Família de pallets. Ou seja, cor, gobo, posição, vai depender um pouco dos atributos que o refletor vai ter, né? Ou seja, então se a gente estiver trabalhando com moving, que é a luminária mais complexa, a gente vai ter movimento, né? A posição, a gente vai ter cor, a gente vai ter gobo, né? Já diferente dos refletores de LED, que ele não tem como mexer, né? Não tem movimento, a gente vai ter as paletes de cor somente, né? E todas elas vão ter a palette de dimmer, né? Porque dimmer é uma coisa básica de qualquer refletor, acender ou apagar, ou ficar 50%, ou piscar numa ordem aleatória, essa a, a, a configuração básica de qualquer equipamento de iluminação, né? Então, como é que a gente utiliza o palette? Né? A gente aprendeu a gravar, né? Então, a gente vai utilizar, a gente tem que colocar em mente o seguinte, que aquela parte de você montar uma cena construindo através dos atributos somente, é uma forma, digamos assim, não muito correta de você gravar as suas programações. Aí você fala, poxa, Guto, pensei que fosse. Assim, você pode estar gravando dessa forma, mas não é. Ela não é a melhor forma de você gravar. A melhor forma é usando as palettes, ok? Então, assim, como que a gente vai estar utilizando, como que a gente vai estar chamando essas palettes, né? Como que a gente vai estar utilizando essas palettes? Deixa eu ver aqui, acho que o meu slide está um pouquinho errado. Aqui. Primeiro a gente já viu colocando o nome nas palettes, né? Então, como que a gente faz? Vamos ver aqui na prática. Eu vou abrir a mesa aqui. Cadê? Deixa eu sair aqui do slide. Então, eu estou com a mesa e estou com o simulador aqui, ok? Então, olha só. Eu vou selecionar primeiramente o refletor que eu quero,
eu vou vir no Select Group, vou nas par LEDs aqui, LEDs, ok? E vou localizar. Acho que eu não gravei esses refletores de LED aqui. Bom, eles acenderam aqui para mim, correto? Então, a gente viu também que ao fazer o patch, aparece uma pergunta lá se a gente quer configurar que o patch crie automaticamente a palette, né? Então, a gente descobriu que essas palettes automáticas vêm do patch, ok? Então, como é que a gente vai estar chamando essas palettes? A gente seleciona os aparelhos através do grupo ou individualmente, né? Mas a gente já viu que pelo grupo é mais fácil, né? Está muito mais bem identificado aqui, né? E aí eu venho na tecla de palette flash, né? Então, para cada atributo eu vou ter 10 palettes, ok? Então, se eu tiver de cor, eu vou ter 10 palettes, de gobo do 11 ao 20, de posição do 21 ao 30. Ah, eu posso misturar? Pode, não tem problema, mas por questões de organização da mesa, é mais fácil você fazer um bloco de um atributo, depois outro bloco de outro atributo, e assim sucessivamente, ok? Então, esse primeiro bloco aqui, a mesa já me mostrou, né, que ela é um bloco de palette de cor, ok? Então, para eu estar utilizando, eu venho, seleciono os aparelhos, aperto esse bloco aqui, escolho a cor que eu quero, ok? Na mesa real, eu posso passar uma fita crepe aqui e escrever qual é a palette do nome, né? Branco, vermelho, âmbar, enfim. Só aproveitando aqui a deixa, Guto, que é Oi, inclusive o que acontece lá nas duas mesas. A gente já tem uma crepe lá com as paletes que a gente trabalha lá na mesa, né? Cor, sim, gobo, né? sim, Efeito. sim. Aham, ok. Mas, Aldo, a gente viu aqui também o seguinte, que a gente pode estar utilizando a palette, aliás, não sei se a gente viu, mas eu acho que eu comentei no final da última aula, mas vamos repassar. Que a gente, como a gente colocou legenda nas palettes, então fica muito mais fácil a gente estar utilizando é, essa palette com nome. Então, como que a gente vai chamar essa palette que tem o nome? A gente vai estar utilizando a tecla Focus, né? Então, olha só, eu tenho Focus e a opção de, por exemplo, cores, que a gente já colocou o nome de cores, né? Então, eu vou chamar branco, por exemplo. Ah, eu esqueci de chamar o grupo aqui. Vamos chamar o grupo, ok? E aí a gente vem na tecla Focus, né? E chama a palette que a gente quer. Tem vermelho, tem âmbar. A gente, é porque eu não terminei de colocar os nomes aqui, né? Mas se a gente fizer tudo direitinho, a gente tem pelo nome aqui. Eu não preciso passar a fita crepe aqui, digamos assim. A fita crepe é só um atalho, né? Mas se você não quiser identificar, tem muitos eventos que eu já vi, muitos shows, muitos espetáculos, que não tem fita crepe marcada aqui. E aí eu ficava perguntando, mas como é que a pessoa sabia? Porque ela colocava legenda aqui, né? Então fica fácil também, né? Então, a gente vai estar utilizando a tecla Focus, né? O Focus seria a palette, ok? E aí, utilizando a opção de Focus e chamando a palette aqui, a gente pode gravar, entrar na rotina, que a gente já viu também, de gravar uma memória, ok? A gente sai aqui, Memory, e grava aonde ficar mais conveniente, ok? Então a gente já tem uma cena aqui com as palettes gravadas, ok? Uma coisa interessante aqui na tecla de focus, né, de palette, que você tem já as páginas, né,
E tem também uma questão interessante aqui, nessa opção Options aqui, tá? A gente pode filtrar as palettes por tipo de refletor. Aqui eu coloquei todos os tipos, mas, por exemplo, eu posso escolher aqui, ó, aqui a gente tem todos, né? Na opção 2 aqui, eu tenho os refletores de LED, e na opção 3 eu tenho os movings. Então, eu vou entrar na opção 2 aqui, só para vocês darem uma olhadinha, ok? E aí, quando eu vier na opção 2, aí ele saiu de cor para color, né? Aí eu me pergunto assim, por que eu não coloquei o nome cor, né? E agora está em color? É porque os nomes que eu coloquei foi para uma opção geral, ou seja, uma opção para todos os refletores, né? Então, é como se eu tivesse juntado, mesclado todos os refletores e colocado o nome nas palettes para todos eles. Agora, como eu filtrei por tipo de aparelho, tipo de fixture, eu tenho o nome para cada um. Então, o color, ele já vai vir automaticamente, olha só. Open, a mesa já criou isso para mim, né? O open seria o branco. Vermelho, âmbar, amarelo, verde. Então, mesmo eu não criando a legenda para todos, né? Deixa eu chamar aqui o grupo, que a Ô, gente vai Gusto, ver. Oi, pois não, Paulo. já que você está querendo revisar, eu pediria que Sim. você revisasse desde o início, por exemplo. Como você, por exemplo, eu tô com meu aparelho aqui em branco, vamos supor, não tenho nada instalado nele, nada, nada, nada. Você já está com tudo instalado aí fica fácil você mostrar para todo mundo aí, mas não sei se todo mundo também tem essa já instalado aí. Eu não estou com instalação nada feito. Como você iniciaria o processo de novo, já que você está querendo iniciar isso aí? Ah, beleza. Ué, vamos lá. Você conseguiu fazer o patch dos refletores ou ainda não? Não, não fiz, Oi? não fiz nada. Ah, você não fez nada. Não Não, é isso fez que eu estou nada. dizendo. Está em branco, Entendi. novinho. Entendi. É, Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu só terminar de fazer essa passagem aqui dessa palette e a gente volta nessa questão de fazer a instalação aí, pode ser? Não, a instalação está instalada. O negócio é fazer funcionar. Por exemplo, eu deixo em System ou a chavezinha A em Program? chavezinha, normalmente você vai deixar em Program. A maioria das vezes você vai deixar em Program. Não. Quando você já tem alguma coisa instalada ou não? Mesmo sem instalar ou já instalado, você vai deixar em Program. Vai ser o modo que você vai mais usar. Os outros modos, por exemplo, o modo System, você só vai Sim. usar quando você for apagar a mesa. Ah, quando for Beleza? apagar, né? Só quando for apagar. Você apagou a mesa, volta para Program. Beleza? Mas Program, por exemplo, o Program eu deixo em Program, eu posso fazer toda a instalação de novo também. Pode, sem problema nenhum. Vai ser na opção de Program. Mas Beleza? ela fica só temporário ou já fixo depois também? Pode deixar fixo. Todos os procedimentos que a gente fez aqui, a maioria deles, a chave estava no Program. A gente não ficou mudando a chave aqui, não. Ah, Ok? Beleza? porque às Então, vezes apagava aqui, a minha internet caía, eu saía do ar, mas é porque tá ruim. Por incrível que pareça, pagando caro essa internet e não tá funcionando. não, Sério beleza. mesmo, A minha terrível. também não tá boa, não. Tive que fazer uma Já revisão calculei aqui. vezes agora mesmo, antes de você iniciar, ficar umas Aham, 3 vezes já. Eu saí, entrei e de novo, a mesma coisa. Aí abri entendi. no computador e abri também no celular para poder ver se conseguia ficar mais um pouquinho a mais. Entendi. Não, beleza, tranquilo. Tá bom. É, E tem a situação também, Paulo, da gente ver isso aí posteriormente também. Aí eu vejo com você e a gente Tá. vai fazendo Se passo a ninguém passo. reclamar, tudo bem para mim, tudo bem, não tem problema. Beleza? Pode Tranquilo. ser? Pode ser. Então, beleza, sem problema nenhum. Ok. Então tá. Então, deixa eu terminar essa questão da pallet aí e a gente vê como é que a gente faz, tá bom? Pode ser?
Não, pode deixar para outro dia. Isso, Porque isso. eu pensei que você Uhum. fosse reiniciar, não, mas tudo bem, Não, pode não. deixar para outro Porque dia, se a gente porque for reiniciar. eu não quero se- atrapalhar ninguém, eu só quero Não, não, depois eu só tranquilo, quero não, pegar com tranquilo. calma. Isso aí Aham, realmente, como eu falei com o professor antes de você chegar, aham, eu não estou tendo tipo. Eu estou com um problema aqui de obra, um monte de coisa, então é complicado às vezes eu aham. fazer alguma coisa, né? Uhum. Não, tranquilo, sem Mas problema aí, nenhum. por exemplo, Sem eu problema. queria pegar você nesse feriado, mas aí a internet pifou aqui, não entrava direito, Eita, aí eu não consegui nem falar contigo, por isso que eu não. não, beleza, tá Né? bom. E aí hoje faltou luz o dia inteiro aqui também. Eita, não, beleza, mas a hora que você quiser, só me dá um Tá, toque aí, a hora que tiver tudo normalizado aí, você me avisa que a gente faz isso aí, sem problema tranquilo. nenhum. Beleza? Então tá Falou. bom, então. É, Bom, então vamos lá. Então, aqui eu chamei o grupo, né? E agora eu vou na tecla Focus. Como a tecla Focus eu já filtrei pelo tipo do aparelho, então agora eu tenho Open, Red, Amber, Yellow, Green, Cyan, Blue. Lembrando que isso aqui tudo foi a mesa que gerou para mim. Por quê? Porque veio lá da configuração do patch, ok? Então ficou fácil aqui agora. Isso vai servir para todos os tipos de aparelho que eu colocar, tá bom? Então agora ficou fácil da gente localizar aqui. Lembrando também que na aula anterior a gente falou sobre gravação em modo blind, né? Modo blind aqui, tá bom? Então, modo blind a gente pode estar gravando todas as programações sem estar olhando para o refletor, a gente vai olhar só para as palettes. Então, aí justifica a gente colocar o nome nas palettes, porque fica muito mais fácil a gente gravar uma situação de emergência, por exemplo, sem mostrar para o público que a gente está gravando isso, beleza? Bom, então dessa forma a gente conclui a parte de palette, beleza? Que é a forma mais correta da gente gravar a mesa, tá bom? A gente veio caminhando, veio colocando os atributos aqui, né? Sem, como é que se diz? Sem estar utilizando a palette, e agora a gente descobriu que a palette é um recurso muito interessante também. Beleza? Então vamos lá, vamos por alguma dúvida aqui em relação à palette? Vocês estão lembrando aí da última aula aí que a gente fez? Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos continuar? Por Caio? mim, pode seguir, Guto. Opa, beleza. Então vamos Tá nessa. certo. Então vamos lá. O pallet eu fiquei de recuperação. Pois é, pois é. Pois Então vai fazer recuperação então. Beleza? Então vamos lá. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Uma coisa interessante. Eu acho que eu vou pular essa parte aqui, porque a gente volta nela depois. Por que que eu vou pular? Porque o Caio, na última aula, ele fez uma colocação muito interessante, que foi de colocar tempo nas programações, né? Deixa eu ver se eu acho o slide do tempo aqui. Bom, eu vou mostrar na prática e vai ficar mais fácil, depois eu mando isso pelo guia rápido, ok? Cadê? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, olha só, isso aqui é interessante. O que que o Caio... Guto. Oi, 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 Michel. Oi, então, Michel. É porque você falou dessa questão do tempo, eu lembrei também, para não esquecer, que como é que faz para deixar os movies numa cena mexendo, que eu quero criar uma cena que eles fiquem Em mexendo, movimento, entendeu? beleza.
Então tá, Você ia então falar isso, mas aí eu sim, eu vou lembrei agora. falar. Seria exatamente esse próximo item a ser falado, né? Mas como Ah, o Caio tocou nesse assunto, e também é importante, a gente vai falar nisso aí para ficar com uma clareza melhor, a questão dos tempos. Aí beleza. a gente viu a questão dos tempos, a gente já passa para o movimento, beleza? Tá bom. Porque a gente vai aplicar a questão dos tempos na questão do movimento também, beleza? Ah, Que aí você vai ter beleza. uma noção de onde que a gente coloca o tempo para fazer o movimento, beleza? Joia. Beleza. Então, vamos lá. Então, olha só, como é que funciona a questão do tempo? Aqui a gente tem uma programação, né, em amarelo aqui dos refletores de LED, que eu tenho o dimmer na mão aqui, ó, certo? Então eu posso fazer manualmente esse tempo aqui, em determinada cena de um espetáculo, enfim, né? Mas digamos que eu queira automatizar isso aqui, né? Ou colocar algo mais preciso, né? Nem todas as vezes vai servir, mas é uma coisa interessante, eu utilizo sempre isso aqui, né? Como é que a gente vai fazer? Eu tenho as opções aqui ao lado, bem nítido aqui, Edit Times, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher essa opção, tá? E aí a mesa vai me perguntar aqui, ó, qual é o master, né, o playback que eu quero utilizar. Vamos dizer que seja esse primeiro aqui, ok? Então, perdão, gente, que apitou aqui. Então, digamos que eu escolhi esse primeiro aqui, certo? Então, aí ele vai aparecer as opções, vários tempos aqui. Vamos entender quais são esses tempos aqui, tá? Qual que é esse primeiro tempo? Esse primeiro tempo é o wait in, certo? Wait in é o quanto de tempo em segundos que a ação vai demorar para entrar, ok? Então, assim, vamos supor que eu vá levantar o fader, só que eu quero que demore 10 segundos até esse fader ser ativado. Então, eu vou colocar 10 segundos aqui, ok? Essa mesma lógica vai funcionar para a saída do fader, ok? Ok? Beleza. O fade in. O fade in é exatamente quanto tempo o fade vai demorar para chegar do zero ao 100%. Ok? Então, se eu colocar aqui 10 segundos, ele vai demorar 10 segundos para subir até aqui. Ok? Isso tudo automaticamente dizendo. Tá? O fade out é a mesma lógica, quanto tempo ele vai demorar do 100 ao zero, ok? E o LTP fade é exatamente a passagem de uma ação para outra, ok? Seria mais ou menos um crossfade, sei lá. Mas ele, na questão do tempo aqui, como não tem um cruzamento de fader, a mesa colocou o nome de LTP fade, ok? Então, vai ser esse tempo de passagem aqui entre um e outro, ok? E o LTP wait vai ser quanto tempo o LTP vai demorar para funcionar, ok? É só você pensar assim, wait é quanto tempo vai demorar para funcionar a entrada, ok? Alguém quer falar alguma coisa aí? Bom, então vamos ver isso na prática, ok? Eu não testei essa funcionalidade no simulador, confesso que eu vou testar aqui agora, mas eu sei que na mesa funciona todas fielmente, ok? Eu acho que eu testei só o fade in, se não me engano, tá? Então, olha só, toda vez que eu escolher uma opção, essa linha de asteriscos aqui vai para
para essa função. Então, vamos no primeiro aqui, ó, no fade in, que é o que a gente mais utiliza. Vou colocar aqui 9 segundos, ok? Coloquei 9 segundos, se eu der Enter, ele vai passar para o próximo. Se eu não quiser colocar no próximo, eu vou dar Enter, ok? Então, olha só, estou levantando aqui, ó, vai demorar 9 segundos para ele levantar, ok? Isso tudo automaticamente. Beleza? Vamos colocar aqui o tempo de saída, que vai ser a mesma coisa. Aliás, vamos deixar 100, que eu vou mostrar para vocês que o tempo de saída, como está 100, se eu baixar, ele vai sair. Ok? Se eu levantar, olha lá. Está demorando 9 segundos para ele entrar. Ok? Agora vamos colocar o fade out. Fade out. Vou colocar 2 segundos, só para a gente ver a diferença. Ok? Opa, deixa ele entrar e depois eu saio. Ele entrou com 9 segundos. E vou baixar. Demorou 2 segundos para sair. Ok? Então, isso aqui fica uma coisa, digamos assim, mais precisa. Se eu souber realmente quanto tempo a cena vai demorar para sair, então eu posso utilizar isso aqui sem medo. Ok? Deixa eu até diminuir esse tempo aqui para a gente ver isso mais rapidamente. Vou colocar 3 segundos, que é um tempo legal, e 3 segundos de fade out. Ok? Então, opa. Então, olha só. Entrou, vai demorar 3 segundos. Para sair, 3 segundos. Ok? Então, esses dois tempos aqui. Se você, Oi? mas se você... Alô? Oi, estou escutando, Paulo. Alô? Estou escutando. Alô? Sumiu o Oi, som aqui. estou escutando. Tá escutando? Aham. Se você, por exemplo, levantou, e abaixou, mas se você levantar e deixar levantado, ele vai abaixar sozinho também, nos 3 segundos. Não, a ação é exatamente para eu entrar e sair com o fader, porque o fader aqui é como se fosse um botão de liga e desliga, ok? Quando eu coloco o tempo nele, ele fica com o tempo que eu coloquei, e não com o tempo de deslize do fader, entendeu? Não, mas, por Então, exemplo, você deslizou subindo a 100%, certo? isso, aham, a Aí ele entrou. 100%. Aí ele Aham, entrou em 3 segundos. Mas você, aham. para ele sair, você tem que arrear o fader também para poder sair. Isso, eu tenho que abaixar o fader para ele entender que ele precisa ser Sair apagado. nos 3 Entendeu? segundos. Isso, exatamente. Porque olha Se não só, abaixar, ele vai ficar aceso o tempo todo. se não abaixar, ele vai ficar aceso o tempo inteiro. Entendeu? Entendi, tá certo. Entendeu? Ó, ele vai demorar 3 segundos. Eu vou abaixar em 1 segundo, ó. Aí olha só, agora ele vai demorar 1 segundo. O que vale aqui para mim é o 0%. Entendeu? Entendi. Então, ó, eu vou levantar, ele vai levantar. Porque eu pensei que ele fosse automático, que ele fizesse automático sem você precisar fazer nada depois. Vou sair Não. do banheiro, vou deixar isso aqui funcionando. Aham. Entendeu? Na verdade, Paulo, tem como você fazer isso, que é exatamente o segundo tempo que a gente vai colocar aqui. Quer ver? Eu vou te mostrar, ó. Então a gente já viu aqui que ele demora 3 segundos para abaixar e 3 segundos para levantar, ok? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher o tempo dele aqui, que é as esperas, né? Os aguardes dele aqui, que é o wait in e o wait out, que é exatamente mais ou menos o automático, né? Então, olha só, eu vou dizer para a mesa que vai demorar 10 segundos, certo? Para ela entrar com os 3 segundos que eu coloquei. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí agora ele vai entrar com os 3 segundos que a gente falou.
Óbvio que eu contei errado, né? Mas vai entrar. Olha lá, tá entrando. Eu coloquei 10 mesmo, eu tô achando muito tempo. É, coloquei 10 segundos. Então, e essa mesma situação funciona também. Olha só, para saída. Então, eu vou colocar aqui uma saída de 10 segundos. Vou colocar grande assim, só para a gente entender. Ok? Então, ó, eu tenho que levantar, na verdade, ó, ele vai demorar 10 segundos. Ou seja, se eu colocar 1 hora aqui, eu levantei o fader, daqui a 1 hora ele vai demorar para levantar. Ok? Ou seja, é uma ação, de certa forma, automática. Tá? Ô, Guto, Oi. só para passar a linha, por exemplo, estou entendendo, o wait é exatamente o intervalo entre a entrada ou a saída de um efeito. Por exemplo, o que eu estou entendendo, se eu tenho aqui, vamos dizer, um balé, Aham. eu entrei uma geral branca em 10 segundos, Uhum. hipoteticamente. Aí, Uhum. digamos que tem que entrar um azul na contagem da música, ele vai levar 1 minuto. Daqui a 1 minuto, exatamente no momento da música, tem que entrar um azul. Então, o wait in, é Uhum. exatamente que eu vou dizer, olha, vai esperar 10 segundos e aí depois vai entrar um fade in de tantos segundos. Então, na hora que eu der o start, ele vai entrar o branco e aí vai Uhum. esperar tantos segundos para entrar esse azul que vai subir num determinado tempo. Não é isso? Exatamente, exatamente. É o aguardo da ação, digamos assim. É o A tempo de espera da ação. Ok? É o tempo. Wait é esperar, né, em inglês, não é isso? Exatamente, esperar, exatamente. Esperar a entrada de uma ação, ok? E esse tempo, o fade in, é o tempo da ação, né? Então, olha só, eu tenho um aguardo da ação e tenho o tempo da ação. São coisas diferentes, ok? E tenho o tempo de aguardo da saída da ação. E tenho o tempo de saída da ação, ok? Vamos pensar em ações, digamos assim, né? Então, eu espero 1 minuto para o botão funcionar. Depois que ele funcionar, ele vai demorar 3 segundos para funcionar. Aí, quando eu soltar o botão, quando eu soltar o botão da programação, ele vai demorar tanto tempo, o tempo que eu configurar aqui, para ele funcionar. Esse LTP Wait seria para você não fazer nada, ele fazer tudo sozinho, é isso? Não, o LTP Wait, como é que eu vou te explicar, Paulo? Ele tipo assim, é o intervalo entre uma ação e outra, ok? É o intervalo entre o in e o out. Entendeu? Pode, pode-se dizer também o tempo de transição, não? O tempo de transição. O tempo de transição entre uma ação e outra. Ok? É porque, assim, como a gente está fazendo manual isso, né? Não existe o tempo de transição. Porque eu estou dizendo assim, send, e aí o tempo é o meu tempo, né? É o tempo que eu escolho. Então, por isso que não existe esse tempo. Na verdade, essa opção aqui, ela vai servir para as outras coisas que até o Michel estava perguntando, né? Que é eu colocar movimento, né? Entre uma coisa e outra, né? Uma memória e outra, né? Uma cena e outra, melhor dizendo. Então, se eu tenho uma cena no canto esquerdo e a próxima cena é no canto direito, eu preciso dizer qual é o tempo entre uma e outra. Então, seria esse LTP fade, ok? Então, olha só, vou baixar aqui, ó, ele vai demorar algum tempo para baixar. Aliás, ficou sem a saída, né? Desculpa. Não, tá com a saída aqui. Deixa eu ver. Ó, tá demorando 10 segundos para entrar. Na verdade não é 10, é 13, né?
Até o final seriam 13, exatamente. Você raciocinou certinho, Paulo. Porque são 10 segundos para entrar, mais 3 para chegar até o 100%. Ok? Olha lá, demorou 10 e mais 3 para entrar. Agora, o 0 não está entrando os 10 segundos para sair. Aqui. Ele já está saindo com 3. Vou colocar 5 aqui para ir mais rápido. Guto, Oi, diga. Eu sei que essa mesa aí não faz isso, mas, por exemplo, eu já vi mesa de som, por exemplo, que tem os fader lá que se mexe sozinho, né? Que Certo. mexe sozinho assim, entre aspas, né? Que você programa, né? Eu não Uhum. sei se tem alguma mesa de iluminação que faz isso. Mas eu queria Tem perguntar, por sim. exemplo, tem jeito de eu fazer assim, tipo, só levantar o fader, tipo, sem eu levantar manual, então nesse tempo aí, depois botar lá e o fader apagar sem eu baixar ele. Tem sim. Tem sim. Mas não, É, ele não baixa, né? Tipo assim, ele fica lá alto, mas a luz vai apagar, né? uhum. Existe mesa Tem. de luz que faz isso, que o fader se mexe sozinho? Tem sim. Tem. A Volite tem um modelo que é a Safiri, que é o modelo mais top de linha, digamos assim. Ela tem 20 faders motorizados, né? Hum, Então, ela faz isso automaticamente. Só que você precisa fazer essa programação, né? Você tá, precisa dizer que sei lá, em 10 horas, aquele fader vai sair, né? correto. Vai ser desligado, né? Então, Uhum, tem como sim, beleza, beleza? beleza. Então, por exemplo, olha só, a gente fez um trabalho em uma árvore de Natal aqui em Brasília, que a gente usava exatamente essa configuração aqui. O que a gente fazia? A gente chegava lá às 5 horas da tarde, certo? E aí configurava o botão aqui para ligar em 1 hora. Então, o rapaz chegava lá, levantava o botão às 5 horas da tarde, certo? E aí, estava contando aqui 1 hora, né? Aí passava 1 hora, o que acontecia? A árvore de Natal entrava a programação dela certinho às 6 horas. Por quê? Porque foi levantado às 5 horas, né? Então, assim, aí você pergunta, pô, mas não era mais fácil você chegar lá e levantar às 6 horas? Não, porque na verdade o vigia chegava às 6 horas lá, levantava o botão, né, e ia cuidar de outras coisas. Né? A primeira ação dele era essa, então a gente tinha que contar que ele chegaria às 5 e levantaria lá. Né? Se levantasse às 5h30, aí demoraria 1 hora e meia, aliás, demoraria 1 hora, né? Ou seja, às 6h30 que a programação entraria em ação, né? Mas assim, nunca deu furo em relação a isso, porque eles sempre chegavam às 5. E aí a programação entraria às 5 às 6 da tarde, né? Então isso funcionou muito bem, né? Então, isso era uma ação que era programada por esse fade-in, né? Pelo wait-in e o fade-in, né? Então, tinha 1 segundo, se não me engano, aqui de tempo de entrada, e de wait-in tinha 60 minutos. Olha lá, aí ele já entra como 1 hora, ok? Eu, assim, um comentário que eu assim, observo é que esse gerenciamento de tempo ele vai aplicar para eventos assim, ou que tem alguma, vamos dizer assim, um time muito preciso, né? Ou Uhum, evento, ou então não digo nem espetáculo, evento mesmo, que de repente tem uma luz ornamental que ela tem um tempo de permanência, né? uhum, De Natal é bem um exemplo disso. Vamos dizer que você programa, por exemplo, um exemplo assim, claro, é a ornamentação da sede da Caixa Econômica, né? A lata de talco ali, aquele prédio redondo. uhum.
dava, se não me engano, 18 horas certinho, o sistema entrava, né? Uhum. Então, assim, quer dizer, você programando, deu 8 horas, ele entra, inclusive, dando todo o sequenciamento de luz, o que entra, o que sai, como é que faz, como é que acontece, e ele tinha um tempo de acompanhamento, de evolução, de mais ou menos uma meia hora ou 40 minutos. Quando a música terminava, ele entrava, como é que chama, aquela luz ficava um pouco mais estática e ficava ali, acho que até meia-noite, 1 hora da manhã, e desligava. Né? Que aí é exatamente assim, uma aplicação mais prática do weight, do fade, né? Aham, sim, sim. Mas tem uma outra questão também, Aldo. Por exemplo, tem alguns eventos que eu já fiz que eu confesso que eu estava com preguiça de fazer o fade, né? Aquele fade bem suave da saída de uma música para outra, eu colocava, sei lá, 0,8, 0,8 de fade out aqui, ó. E aí o que acontecia? Eu chegava, simplesmente baixava aqui, ó, e aí a mesa fazia automático o fade out para mim, Oh, né? fazer o seu trabalho, hein? Meu Deus do céu. Exatamente, exatamente. Então, assim, era uma Mas, situação boba, né? sim, Mas, mas ó, mas era útil, né? Era uma útil. Então, por exemplo, eu gravava todas as posições aqui, ó, o tempo fade in 0,8 é um tempo que eu gosto bastante, e fade out, né? E aí o que que acontecia? Eu fazia exatamente a mesma coisa. Opa, que transição linda, o cara tem uma mão precisa. Mentira, era o tempo aqui da mesa. Aí eu chegava aqui e zerava, ó, exatamente assim. Então, assim, é uma situação que eu achei preguiçosa, mas achei maravilhosa para mim. Eu não ficava com aquela preocupação de fazer um fade out o, perfeito, né? por Ah, exemplo, cara, tem isso é uma. muito bom. Eu já levei bronca por causa do fade out, viu? Aí, tá vendo? Então, assim, é uma situação útil, né? É uma situação matematicamente útil. Ilustrando aqui uma situação prática que eu já fiz, exatamente em dança, uma introdução que era marcada com percussão, e tinha um intervalo, e cada entrada da percussão marcava um movimento de um dançarino em um ponto do palco, Uhum, né? Então, a gente já tinha a mesa lá, a primeira mesa do Teatro Nacional, quer dizer, no caso aí a gente fez em crossfader, uhum, mas funcionaria muito bem o weight e o fade, né? Porque uhum. cada percussão, a percussão batia, pam, aí ela tinha uma evoluçãozinha, dava intervalo, entrava outra. Então, esse recurso funcionaria, Muito seria bem. muito mais fácil, né? Eu digo porque a gente sentiu na pele de que deu pane no crossfader, e eu tive que fazer isso assim no tempo, no ouvido, até a coreógrafa só me orientando, né, qual o ponto, né? Mas Uhum. sendo um recurso assim, sabendo aplicar, é um recurso muito interessante, muito É interessante. verdade. Por exemplo, em algumas bandas que eu já fiz, os músicos tinham uma contagem para a música entrar, né? Então, eles contavam uma regressiva, né? 3, 2, 1 e entrava. E aí eu tinha um play para mim fácil aqui e tinha um tempo de uma entrada bem suave aqui, que eu configurei o fader para ela entrar com 0,8 segundos aqui e entrava perfeitamente aqui, e todo mundo pensando que eu entrava com fader manual aqui, mas não, era tudo automático. O único assim, comentário, mas é um comentário mais pessoal, porque vem, assim, o mais que eu posso de sentir no tempo, o meu tempo na mão mesmo, eu gosto mais. Aham, Né? sim, É sim, uma coisa entendo, pessoal, entendo. mas eu acho Aham, assim aham, um
recurso muito interessante, o timing. Acho Aham. muito interessante. Pois Ajuda é. mesmo. Sim, Alívio, ajuda às vezes, bastante. do aperto é um alívio. Aham, verdade. Verdade. Bom, então é isso. Então, essa questão de tempo, a gente viu aqui, nessa primeira situação aqui, que ela é bem útil, né? Então, eu posso... Ah, tem uma outra questão também, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que é o modo run, né? O modo run da mesa, né? Então, o modo run, esses botões funcionam, esses dois aqui, que funcionam como liga-desliga para programação. Então, é como se fosse o interruptor da casa mesmo, né? Se você apertar, a iluminação vai ligar, se você soltar, ele vai desligar, né? Se eu colocar um fade in e um fade out aqui, vai funcionar como uma introdução suave e uma saída suave, né? Para essa programação. Então, vai ser muito útil isso também, né? Bom, então é isso. Questão de tempo, a gente vai ver, a gente acabou de ver isso dentro de uma cena estática, né? Então daqui a pouco a gente já vai ver a situação da cena em movimento, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma observação sobre isso. Acho que eu lembro de ter feito um slide para isso, de tempo. Bom, não estou achando aqui, então vamos tocar o barco aqui. Vamos lá para um outro tipo de programa, de um outro tipo de gravação aqui. Bom, esse tipo de gravação, ele é muito interessante, que é o quê? É uma programação que a mesa chama de pré-pronta, né? E a mesa chama isso de formas prontas, né? Então, por exemplo, olha só como é que a gente faria determinada situação. Vamos pensar, deixa eu selecionar os movings aqui. Ixi, não tem um grupo gravado aqui. Deixa eu chamar os movings. Ah, deu aquele bug da chamada dos aparelhos. Deixa eu chamar de novo aqui. Estou chamando individual aqui, porque eu acho que eu não tenho o grupo gravado. Vou gravar um grupo aqui. Então, eu vou chamar os movings aqui. Qual que é uma coisa básica aqui para a gente entender essa situação? Se eu quisesse, por exemplo, fazer o moving no formato de círculo. Deixa eu colocar de frente aqui. Então, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que gravar uma situação para um lado, a situação para cima. Cadê a segunda memória? A situação para o outro lado. Situação para o outro lado. E uma situação para baixo. Com isso, eu fazendo esse quadrado aqui, se eu colocar uma velocidade maior, teoricamente, eu tenho o quê? Eu tenho um círculo, certo? Então, eu teria que fazer todas essas programações aqui rodando para fazer um círculo. Ele está meio quadrado assim, mas se eu colocar mais pontos nesse quadrado, acaba virando um círculo. Bom, matematicamente, como a mesa trabalha de forma matemática, ela já sabe que se eu tiver vários pontos em uma circunferência, eu vou ter um círculo, ok? Então, o que acontece? Eu vou ignorar esse raciocínio primitivo meu aqui
e vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o grupo dos movings, vou dar um locate nele, e vou fazer o seguinte, eu vou entrar na opção, na última opção aqui, ó, Shape Generator, ou seja, um gerador de formas, né? Então, quando eu entrar nessa opção, eu vou ter várias outras opções dentro dela. A primeira delas vai ser Playback a Shape, ou seja, executar uma forma. Então, eu vou entrar nessa primeira opção aqui. Playback a Shape. Opa, deixa eu ver. Por que não está entrando? Ah, eu já sei o que é. Peraí. Só um segundo, deixa eu só corrigir um problema que tem, que esse simulador tem. Opa, uai. É porque na mesa ele precisa de um arquivo que ele vem separado do personality, mas ele está na pasta dos personalities. Ele é um arquivo separadinho, mas acaba sendo junto, digamos assim. E aí, quando eu carreguei esse show meu aqui, ele não veio. Deixa eu só pegar um qualquer aqui. Pronto, deixa eu ver se vai funcionar agora. Eu estou com o grupo selecionado, Shape Generator, aqui. Então, eu tenho as formas que a mesa me dá aqui, para vários atributos. Por exemplo, o primeiro que aparece aqui é o atributo de Pan e Tilt, ok? Eu não preciso selecionar o atributo aqui, tá? Para mostrar. Opa, não era para executar agora. Eu não preciso selecionar o atributo. Por quê? Porque ele já vai me fornecendo qual é o tipo de atributo que eu vou estar utilizando. Círculo, por exemplo. Círculo não pode ser de cor. Tem que ser um círculo de movimento, ou seja, de pan e tilt. Então, vou estar utilizando esse movimento. Vou selecionar ele aqui primeiro. Então, olha só. Se eu olhar de cima aqui, o moving vai estar fazendo um círculo. Na verdade, ele não está fazendo um círculo, ele está fazendo um numeral 8 aqui. Por que ele está fazendo esse 8? Porque ele tem dois tipos de movimento. Ele está fazendo um movimento para cima e para baixo, e um para o lado e para o outro. Se você juntar esses dois movimentos de um lado para o outro, e para cima e para baixo, ele vai fazer um numeral 8. Ok? Então, assim, o moving ele tem essa característica. O moving head, tá? Agora, se fosse um moving com espelho, ele estaria fazendo somente o círculo, ok? Deixa eu tirar pegar uma outra forma aqui. Beleza, Guto. Você pode Pois não. voltar um pouquinho, falar o que é que você fez ali no Playback Volto, Achei, porque o meu aqui volto. também não está selecionando. Ah, tá, ok. Olha só. Por que não está selecionando? Porque esse arquivo não está na memória daqueles arquivos que eu te mandei, daqueles Aham. personagens que eu te mandei. Ele acaba indo junto, digamos assim, mas ele é um arquivo separado, mas ele anda junto com o personality. Quando eu te mandei somente o personality, ele não foi esses playbacks. O que você tem que fazer aqui, só para a gente colocar funcionando? Você vai no patch, escolhe um aparelho aí, vai lá na biblioteca, Tem que escolhe, sair daqui, porque não está selecionando o patch agora. Tem que sair? não está selecionando? Como assim não está Não, selecionando? não selecionou o patch. Eu estou clicando em patch. Eu estou bem aqui Isso. nessa página que você falou que tem a função Playback Ah, Shape. ok, tá. Você pode sair dessa opção, volta para a tela inicial, Tá, né? beleza. Aí agora Isso. patch. Agora patch, exatamente.
Aí choose a fixture. Aí você vai escolher lá no C, programas, né? Você está com Windows 10, não é isso? Aí vai 7. ser Windows 7, então vai ser essa opção aqui. Programas x86. Aí tem a pasta Avolites. Aí você vai entrar na opção Peer 2004 Simulator. E aí APS2, Peraí. tá? Não, É, tá aqui na tela, eu ok? cliquei em Patch, Chose a Factory, aí Aí você vai na unidade C, abriu aquela procurar pasta, aquela telinha de procurar pasta? não abriu não. Não abriu? Então deixa eu fazer aqui de novo. Peraí, Vamos fazer junto aí. Ó, patch, tá. choose a fixture, Deixa eu voltar aqui. tá? Eu estou no Patch. Tá pedindo para selecionar os instrumentos e tal, e tem aqueles 3 que você mandou. É Peraí, porque deixa eu... você selecionou a pasta WMB, ok? Não foi isso? Tá Peraí, assim, eu não é acho isso? que deu foi bug aqui, velho. Ah, tá. Deixa eu abrir de novo aqui. Foi, Beleza, bugou tá bom. aqui. Não, beleza. Peraí, tá abrindo aqui de novo. Tranquilo. Vamos lá de Tá, novo. beleza. Eu tô no Patch, 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 choose a fixture. Choose a Feature. Aí Agora ele abriu. abre a pasta de procurar pasta, né? Abre a tela de procurar Aham. pasta. Aí eu vou Aí no C. C, unidade C, Aham. programas. Programas. Arquivo de programas, né? Não, tem acho que programas aí, não tem não? Tem não, tem arquivo de programa RFB e tem arquivo de programas. Tenta entrar, é porque acho que para mim não tá aparecendo. Deixa eu ver. Você tá com Windows 7? É, Windows 7. Ah, eu tô com Windows 7 também aqui e não aparece essa opção. Apareceu assim, a primeira opção que aparece arquivo de programa, aí depois arquivo de programa RFB. Bom, na verdade, tenta entrar em arquivos de programa só. Tá. Aí tem Vê a se... pastinha da Volite. Ah, então pronto, é esse caminho. É porque eu acho que você tá com Windows 32 bits É, aí. 32 bits meu, é. Ah, então é isso. Bom, então, aí você vai entrar em a pasta Volites, a Na, pasta Pure 2004 Simulator, aham, aí depois dela APS2. a PS2. Isso, aí você vai dar OK, Ok. certo? Aí ele Beleza. vai carregar um monte de coisa aí. Aí você vai, escolhe lá na... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um mais fácil aqui, gente. Pode ser esse primeiro aí, ó. Tem esse Asteri aí. Tá vendo? Asteria, aham, Isso, escolhe ele e faz o patch dele no swap 30 aí. É só para ele constar aí, tá. ok? Aí agora eu vou fazer o patch dele no 30. Isso, só clicar Ah, no tá, 30 tá, aí. só ficar o 30, entendi. Isso, só clicar no 30 aí. Tá. Uhum, Beleza? beleza. Aí você vai sair agora do patch. Pode sair. Aí você seleciona os aparelhos que você quer. Vê se os movings. Aham, Aí você vai dar o locate. E aí os certo. movings vão acender, certo? Aham, Aí você vai lá na opção Shape Generator. Vê se vai abrir a opção Playback a Shape. abriu. Ok. Agora Playback a Shape, aí vai aparecer as opções aí. É, círculo, Círculo. círculo é Eden, Isso, exatamente. Beleza. agora sim. Então, beleza. Então a gente vai escolhe o círculo, sei lá, deixa eu ver se tem um outro círculo aqui. Espiral, por Círculo, exemplo. aqui para mim Espiral. apareceu Circle 1 e Circle Even. Depois é E Able, é. isso é. Então pode escolher qualquer um deles aí só para executar. Tá, beleza. Ah, tá, já tá mexendo. Já está mexendo, ok? Aham,
Sim. Então, essa é a opção para você colocar uma forma automática na mesa, ok? Certo. Então, como é que eu vou regular isso aqui? Vai ter aí na quarta opção, escrito assim, set hues. Aí A, size, B, speed. Uhum. Seria a opção número 4 aí, ok? Quando você clicar nessa opção, os encoders vão aparecer aí size e speed, ok? Ok. Apareceu? Ok, Apareceu? sim. Uhum. Beleza. Então vamos mexer no primeiro no speed. Vamos colocar ele para 0 aí. Parou, stop. Parou. Obviamente parou. Vamos agora mexer no size. Ó, se a gente mexer no size, o size é o tamanho do movimento que esse negócio tem. Sim. Então, Tá. se ele chegar no 255, é o máximo. Se eu Nossa. for, se eu for baixando, ó, Uhum. vai ser nenhum. Então, eu vou colocar, sei lá, vou colocar um 127 aqui. 128. E aí, agora, eu vou lá no speed de novo e controlo a velocidade. Tá Ah, bom? Ou seja, as duas coisas são correlatas aí. Quanto uhum. maior o tamanho, mais rápido vai ser, ok? Então eu posso colocar 45 aqui, ó. Só que se eu colocar muito rápido, na situação real, o Movie não vai conseguir completar isso aqui rapidamente, então ele vai ficar praticamente parado. Então eu vou ter que colocar uma velocidade razoável aqui, tipo 6, 5, ó. E aí ele vai fazer um movimento interessante aqui, ó. Uhum. Certo? Aí fica ao seu gosto verificar o tamanho e o speed. Entendeu? Sim. Tá massa, já vou até gravar aqui. Beleza. E aí a gente continua a situação de gravar uma memória. Beleza? Como é que eu vou gravar isso aqui? Memory, né? E o passo que a gente grava normalmente, que é a gente vai escolher o playback que a gente quer. Ok? E aí eu vou dar clear para limpar o programador e vou levantar aqui. Olha lá. Tá funcionando esse movimento aí. Então, esses pré-movimentos aí, essas coisas pré-prontas, na verdade, ela é muito utilizada pelos iluminadores hoje em dia. Existe uma questão até filosófica, digamos assim, porque antigamente todos esses movimentos eram feitos na unha mesmo, na munheca. Então, e isso, a partir do momento que as mesas começaram a fornecer isso automaticamente, então muita gente usa isso aí. Então tem gente que fala, você é iluminador de shape, né? Aí é uma forma de você ofender o iluminador. Por quê? Porque o cara só usa essas formas pré-prontas aqui, né? Então é o cara Nutella da história, né? Então o raiz mesmo, ele fazia isso aqui na mão e funcionava muito bem. Tinha gente que gravava, sei lá, 20 programações para ter um movimento perfeito assim. E olha que não era tão perfeito, né? E aí, com o advento aí da mesa de iluminação, ajudou bastante isso aí. E aí, olha só, isso aqui serve para outras funções também. Quer ver uma coisa interessante que eu uso bastante? Para cor, né? Então, olha só, eu chamei os refletores de LED aqui, aí eu venho playback a shape, e venho aqui, escolho cadê? Rainbow. Rainbow. Então, ó, acho que para esses par LEDs não está funcionando essa opção, tá? Mas assim, se for outro tipo de refletor de LED, vai funcionar vai parecer um arco-íris isso aqui. Deixa eu ver uma outra função que funciona aqui. O que funciona basicamente é o dimmer,
né? Olha só, vai funcionar apagando e acendendo. Então, você pode regular o tamanho disso, né? E a velocidade disso, olha só. Então, eu posso criar isso aí, ok? Basicamente é isso. E aí eu posso usar para outras funções também. Vai depender do refletor que você vai estar utilizando, ok? Guto, Oi. só uma pergunta. Em termos de seleção desses shapes, o comando playback é shape, não é isso? Playback é shape, exatamente. Então, que eu estou tentando fazer aqui no meu, só que eu clico no playback, eu seleciono os refletores, clico no playback a shape e não acontece nada. Não acontece nada. É exatamente a situação que o Michel passou, Ah, não, né? tranquilo. Porque Depois não veio. É porque assim, como a gente utilizou um personality que eu mandei separado para vocês, aí ele não vai funcionar dessa forma, não vai vir essa configuração, digamos assim, entendeu? Mas quando a gente tem na mesa já vai ter isso automaticamente, ok? Uhum. Tá. Mas aí para resolver o problema é só você fazer um patch de algum aparelho em algum lugar da mesa. E aí ele resolve, utilizando a memória interna da mesa, né? Porque a gente utilizou a memória externa, né? A gente utilizou os personalities externos, ok? Os personality de fora. De fora, exatamente, exatamente. Se esse personality estiver dentro da mesa, e aí ele vai funcionar perfeitamente. Já está isso incorporado. Exatamente, Tá. exatamente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu estou sem o pendrive aqui, mas é um arquivo chamado SG. Cadê? Deixa eu acho ele aqui, não. Cadê? Ele não está aqui, mas é um arquivo chamado sg.dat. Ele vai junto com a configuração da mesa. Enfim, ela já está lá dentro da mesa. É o simulador que tem essa deficiência aqui, ok? Mas é basicamente isso. Gente, eu acho que já está chegando. Hoje a aula foi mais curta, né? Porém, o tempo foi o mesmo. Eu que cheguei atrasado. Então, acho que a gente já pode estar concluindo aqui. E aí, a próxima aula vão faltar, se não me engano, 2 itens, que é a gente criar um chase, que talvez seja a opção mais perfeita para você, Michel, que você estava perguntando, que são exatamente 2 cenas, né? Uma cena A e uma cena B que você quer dar movimento para elas. Porque o shape, você, apesar dele estar em movimento, você não tem controle, digamos, sobre ele, né? Você não tem como você fazer assim, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito, né? Então, o que a gente quer é fazer nessa próxima aula, fazer exatamente esse tipo de movimento, que é o lado esquerdo, o lado direito, e a gente fazendo esse movimento aqui, né? Para uma determinada cena programável, né? O shape ele não é tão programável assim. Ele é uma coisa pré-pronta. Mas se eu quiser uma coisa mais bem construída, eu deixo de usar o shape e vou usar o chase, ok? O chase é uma coisa mais interessante de se fazer, tá? E aí, por chase, a gente vai entender também a questão dos tempos. Por isso que eu inverti a, a minha ordem aqui e resolvi mostrar para vocês primeiro os tempos, depois o chase, tá bom? Bom, então é isso. Já são quase 10 horas, a gente pode concluir por aqui. E aí a gente parte talvez para a última aula. Beleza? Aldo, acho que é contigo. Não, tranquilo.
ok, eu acho que a gente pode, ah, exatamente como estava programado, né? A gente pode concluir na sexta e, conforme a disposição do pessoal, a gente pode propor até um exercício de fechamento, né? Se for o caso, a gente pode utilizar mais uma aula só para apresentar isso, né? Ok, Pode beleza. até níveis, ó, tem esse e esse nível, cada um pode escolher, aí Uhum. tira depois da sexta a gente pode combinar um outro dia na semana para dar tempo de todo mundo fazer e aí apresentar, porque uma coisa que eu acho que é interessante, viu, gente? Inclusive, tem mais pessoas que estão acompanhando que não vieram hoje, mas eu acho muito importante que cada um possa ter oportunidade, nem que seja assim, olha, eu consegui chegar, eu comecei no PET e terminei no PET, hipoteticamente, mas eu acho que é importante cada um ter assim, agora essa oportunidade de experimentar, produzir, nem que seja o mínimo, mas para ter uma noção do que foi feito, né? Ah, eu consegui chegar até aqui em gravar uma cena. Ótimo, mas é a oportunidade de avaliar, de perceber o que você manejou com a mesa. Então, ficaria essa sugestão. Da sexta-feira termina e, de repente, de se propor 3 exercícios em 3 níveis, cada um pode escolher, se quiser pode fazer, para a gente, vamos dizer, lá para o meio da semana que vem, que dá tempo de cada um construir, se for o caso, fazer uma consulta ou outra, para nesse dia cada um apresentar o seu trabalho e aí fechar, Perfeito, Aldo. né? Concordo. Isso, então, durante essa semana aí eu vou fazer o desenho de 3 exercícios aí e a gente distribui na turma aí, E, tá e, bom? e aproveitando o que já está inserido, a única coisa era só como desenvolver o shape, que acho que é interessante aproveitar, mas enfim, isso aí depois acerta esse detalhe, né? Ok, Ok, beleza. ok, o que vocês acham aí? Dá um like aí, ó, antes que o sininho bata. Beleza? Professor, Tá bom. desculpa, teria a próxima aula para finalizar e na semana que vem seria a apresentação, é isso? Isso é exatamente a proposta. Voltando aqui, pegando o teu gancho, Michel, porque é o Aham. seguinte, na sexta-feira a gente fecharia essa parte de informações de procedimentos, fecharia. E aí a gente, agora estendendo um plus, que seria, na semana que vem, a gente combinaria mais para a metade, tá? Para que cada um desenvolvesse. O Guto vai trazer na sexta-feira 3 propostas de exercício. Um mais simples, um médio e um mais arrojado. Aí cada um pode escolher o exercício que quiser, para preparar para na outra semana a gente criar um momento de que cada um estaria apresentando o seu exercício. Entendeu? Deu para entender, Entendi. Michel? Beleza, tá joia. Ok. Gente, deu para entender a proposta? Por isso que eu queria um ok. Assim, já tive outros OKs aqui também. Tá? Que eu acho que é legal, porque aí é onde você pode avaliar até onde você conseguiu entender, o que você não entendeu, e aí durante a semana, a gente deixaria um tempo para que cada um preparasse escolhesse o exercício e preparasse, e se tiver alguma dúvida, consulta o Guto durante a semana, mas aí que é presente. Beleza? Ok. Então tá. Gente, então vamos encerrando aqui, vamos finalizando, né? E aí, então, na sexta-feira, nesse mesmo bate-canal, né? 8 horas a gente se encontra de novo, ok? Então fica aqui, a gente vai finalizando então, vai encerrando.
Obrigado aí para todo mundo que veio, né? E aí, então, sexta-feira a gente se encontra, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Guto, a gente se fala, de repente combina amanhã, Tá, né? tá legal, Pode, beleza. pode ser 7h30? O que você acha? Pode ser sim. Pode ser? Tá, que aí eu faço, mando um link, enfim, a gente combina, aí 7h30 a gente entra e aí finaliza. Ok, beleza, sem problema. Tá Tá, ótimo. Tá então, joia. Boa noite a pessoal, todos aí. uma boa noite, fique com Deus e até sexta-feira. Um abraço para Beleza, um todos. abraço. Paulo, a hora que você quiser, só me dá um toque aí, tá bom? Manda mensagem aí que a gente troca informações aí. A gente revê tudo que você precisa ver aí, tá bom?